É importante a gente lembrar que hoje nós teremos participação de outras pessoas, né, que estão com o link, então não seremos só nós, aquela nossa intimidade, né, aquela nossa aula intimista, próxima, não que vai existir um distanciamento agora, mas lembrando que a gente precisa fazer com que todo mundo tenha o mesmo sentimento de pertencimento com a nossa conversa de hoje. Eu e Rosiane, a gente teve uma preocupação muito grande sobre o tema, né? E por que falar do líder do agora? Exatamente porque a gente vive um momento em que está todo mundo com aquele sentimento de imediatismo, né? De que a gente vai ter que ter resposta pronta, de que as soluções já precisavam estar rodando, e quando, na verdade, a gente está tendo aí uma série de situações adversas que a gente não controla, está todo mundo fragilizado, e a gente precisa de liderança forte. Só que, em alguns momentos, a gente tem a mania de acreditar que a liderança ela está atrelada a um cargo, né? E aí isso, às vezes, nos limita a ter o que a gente chama de autorresponsabilidade. E o que passa a ser um comportamento do ser humano, né? A gente passa a terceirizar a culpa. Então, é como se tudo o que acontecesse não fosse culpa nossa. A gente acha alguém, acha um advento externo, acha uma situação para poder direcionar e para poder justificar possíveis falhas. Aí a gente quer exatamente falar sobre esse tema, por esse viés, né, do líder de hoje, não para trazer essa ideia de imediatismo, mas para informar que nós temos que nos reconhecer como pessoas de forma atemporal. Então, independente da situação adversa que a gente esteja vivendo, a gente tem que buscar na nossa essência o que a gente entrega de melhor. E outra coisa que é importante entender sobre o líder do agora é que não vai ser um cargo que vai te colocar como líder. Não é apenas o diploma que te coloca num cargo de liderança, né? Essas daí são as formalidades. Só que a gente tem que entender que hoje a gente começa de uma forma, a gente está sendo líder num determinado momento e facilmente a gente passa a ser liderado. E a liderança, que durante muito tempo ela foi vista como um cargo que trazia para as pessoas um viés vaidoso, né, de poder ser o senhor da razão, ela tem passado por um processo de desconstrução. Então, a gente não está numa corrida para ganhar um prêmio. A gente já tem essa responsabilidade agora. Não existe o depois. Então, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Essa é uma das mensagens principais que a gente busca trazer na nossa conversa dessa aula, né, que formaliza e que starta o nosso momento. Então, gente, só retomando a nossa fala, quando a gente fala do líder do agora, é que não existe um amanhã para você começar a sua liderança, não existe um depois. E a gente tem que valorizar muito o tempo presente. Porque essa nossa mania de querer enxergar as coisas com esse viés de futuro, às vezes traz para a gente uma visão viciada de que amanhã vai ser melhor que hoje. Quando, na verdade, a gente tem que começar a fazer o melhor com o que a gente tem. Esse momento de pandemia tem trazido um discurso para o senso comum que era assim, o novo normal, depois da pandemia, o pós-pandemia. Eu já vi, como eu até comentei com vocês em uma determinada aula, que já tem pessoas fazendo publicações com essa pauta, né, de que já tem um pós-pandemia, quando, na verdade, a gente tem que viver uma constância. Não é uma situação adversa, um momento que a gente passa, que é de caráter mundial, que vai fazer com que a gente mude a nossa essência. A gente está passando por uma fase conturbada, e ela determina, às vezes, o nosso melhor e o nosso pior. Só que ela não vai ser um divisor de águas no sentido de agora, quando passar esse momento, todo mundo vai ficar legal. Quando passar esse... Não, nós temos que aprender a conviver com a adversidade. Isso não quer dizer que as coisas vão ficar piores ou melhores, mas quer dizer que nós, enquanto seres humanos com capacidade de liderança, a gente tem que entender o seguinte, nem sempre o cenário vai ser bom, vai ser positivo, mas o que eu posso fazer com isso? E aí é quando a gente chama a responsabilidade para a gente. É quando a gente percebe que não vai ser um título, não vai ser um cargo, e não vai ser um local específico que vai fazer com que eu tenha uma postura de líder. Então, o líder do agora, né, dentro da temática, é exatamente para que a gente consiga se perceber como protagonista da ação, sem terceirização de culpa. E aí, por esse viés, a gente entra com mais 3 assuntos que eu acho que eles são, assim, de suma importância. E o que é muito importante a gente entender sobre isso, né? Nós trazemos o quê? Uma carga histórica de que o líder, ele podia falar o que ele quisesse. O líder tinha um lugar de fala irrefutável. As pessoas deveriam apenas seguir as ordens.
A gente tinha que estar muito atenta a uma liderança que dava as diretrizes e a gente teria que ser o quê? Seguir aqueles números, bater aquelas metas. E para levantar a voz, para poder se fazer entender, a gente precisava esperar o nosso local e a nossa hora correta de fala. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente pode falar a qualquer hora, do jeito que a gente quiser e o que vem à cabeça. Mas nós temos que entender que no nosso papel de liderança, todo mundo tem lugar de fala. E nem sempre vai ser uma fala que me agrade. Nem sempre vai ser uma fala na hora em que eu achei que pudesse ser pertinente. Porque a gente vive numa era em que a gente tem poder de fala. Muitas vezes eu estou aqui no meio de uma conversa com vocês e a gente vai ter aí, via rede social ou qualquer outro tipo de canal de comunicação, alguém falando sobre o conteúdo que está sendo discutido e tratado agora. Muitas vezes eu não tenho mais o controle da situação. Esse feedback, essa devolutiva do que está sendo discutido agora, ela não vai ficar só aqui no Sembrap. Ela está aí inerente à nossa condição de sociedade sem paredes. E é muito importante que o líder entenda que não existe mais o que foi dito aqui, fica aqui. O que a gente conversa aqui, morre aqui. Porque não existe essa história de trazer informação, trazer notícia, trazer uma comunicação que é restrita ao ambiente corporativo. Cada vez mais, a gente tem que se perceber como um cidadão que precisa ter seus valores dentro da corporação totalmente alinhados com o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, no passado, a gente tinha a ilusão que dava para criar um personagem de um líder, né? Um líder forte, um líder que sabia das coisas, mas hoje a gente tem que entender o seguinte, a liderança está pautada na ideia de inspirar pessoas e de aprender junto. E quando a gente sai desse lugar, né, que dá para a gente uma determinada segurança de o que eu falo as pessoas obedecem, eu tenho o controle do todo, eu consigo prever cenários, quando a gente sai daí, a gente começa a se perceber de forma mais humanizada e a gente nota que não é um cargo que vai fazer da gente um ser maioral, a gente começa a entender que a liderança ela já está acontecendo agora. Todos nós somos líderes, todos nós inspiramos pessoas em determinados contextos, só que às vezes a gente não tem consciência disso. E aí a gente é referência para uma galera, só que a gente demora a perceber isso. E talvez, se falte aí algum tipo de estímulo, né? Nossa, mas o que vai me fazer ser um líder de sucesso? O que vai me fazer querer liderar com responsabilidade? Talvez seja essa percepção de que não existe um momento específico para você se imposturar como líder. É saber que você é líder agora. Essa liderança ela já está acontecendo. Em várias partes da sua vida, você lidera. E é importante que a gente tenha essa clareza. E aí a gente tem que entender o seguinte, a gente não tem mais verdade absoluta, porque as pessoas o tempo inteiro irão questionar aquilo que a gente traz. Nós temos que aprender que a liderança, ela vai estar totalmente envolta a pessoas de gerações distintas. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar é sobre essa questão de, mas é porque é a era digital. Não, é porque as pessoas que nasceram na década de 80, as pessoas que nasceram na década de 70. Há de se considerar, sim, o ano de nascimento, porque a gente tem um time diferente para exposição à tecnologia. Então, a curva de aprendizado ela é diferente. Hoje, os líderes, agora estou falando de modo formal, né? Quando você tem um cargo de liderança, você tem uma equipe que ela vai ser totalmente diversificada. Então, você não tem mais um padrão de liderados. E aí, quando a gente se percebe como líder, ainda que o nosso cargo não tenha nos dado formalmente essa postura, a gente também tem que se perceber assim. Então, a gente não está mais num ambiente com pessoas só da nossa idade. As empresas cada vez mais estão contratando pessoas com formação diferente para formar os times, porque a gente entende que quanto mais diversidade, melhor é o nosso processo criativo e as nossas entregas, porque a gente não vai fazer uma entrega viciada, porque a gente vai conseguir olhar para o mundo como um todo, porque a gente consegue ter uma gestão e um trabalho pautado na realidade atual, que é a realidade da sociedade sem paredes, onde a gente tem acesso ao todo. Então, não existe mais isso da gente querer só delimitar e esperar que a resposta seja exata. O líder do agora tem que saber enfrentar as incertezas e não pode ser fragilizado com isso. Embora a gente seja humano, a gente tenha essa percepção, né? Não dá para, nossa, virei líder, me percebi como líder, vou ser agora uma extensão de uma máquina. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter essa consciência de que nós somos referência e que se a gente fraqueja, muitas pessoas irão fraquejar junto.
E aí, quando a gente tem essa consciência, naquele momento em que a gente perde um pouco a vontade de continuar fazendo, a gente fala assim, nossa, se eu não vou fazer por mim agora, eu vou fazer pelo todo. Eu vou fazer como uma devolutiva social. Eu vou fazer por pessoas que ainda não tiveram a mesma experiência que a minha. A gente tem um hábito, né? Isso é muito recorrente, de esperar que os outros nos entendam pelo que a gente vivenciou. Só que cada pessoa tem uma história. Então, não adianta a gente trazer nossa frustração, nosso medo e tentar fazer com que isso ensine, com que isso inspire. Na verdade, isso daí serve como uma nova forma de enxergar algumas situações que são diferentes da nossa. Por isso que a gente fala em troca e não em imposição. Por isso que a gente fala de liderança colaborativa. E por isso que todo mundo tem lugar de fala, independente do cargo específico. A gente tem que olhar que o fato da gente falar assim, todo mundo é líder hoje, independente do cargo você já tem a liderança, enfim, essas questões que desconstrói essa percepção que a gente tinha de liderança no passado, a gente tem que entender o seguinte, que isso não significa que a gente está se eximindo da responsabilidade de ser mentor, de ser o esteio, de ser o apoio e de ser a referência. Na verdade, a gente está só falando assim, não espere um momento para ser líder, você precisa ser líder agora. E aí, quando a gente fala de liderança colaborativa, né, de que todo mundo tem o poder de fala e que a gente precisa ouvir para compreender e não apenas para responder, a gente está falando o seguinte, olha, eu tenho que te dar um norte, mas eu preciso entender a forma como você está absorvendo tudo isso para que juntos a gente consiga achar uma solução. Porque problema, todo mundo vai enxergar. Isso é inerente à nossa condição enquanto ser humano, né? A gente enxerga muito problema no caminho. Só que aí o que a gente tem que ter? Postura de solucionador. Temos que ser solucionadores. Isso faz com que a gente tenha uma característica mais pautada em liderança. Então as pessoas olham e falam, nossa, olha só, estou com um problema. Deixa eu buscar os solucionadores. Não vou buscar mais pessoas que vão buscar conflitos. Que tudo que eu falo, né, você traz como uma solução, a pessoa acha 3 problemas para poder rebater aquilo. A liderança, ela não é uma competição. A gente não pode ter vaidade e a gente tem que ter tranquilidade de perguntar aquilo que não é óbvio para a gente. Da mesma maneira que a gente tem que ter como premissa básica explicar aquilo que nos é óbvio. Então, com esse tipo de formação hoje, que a gente fala, vou falar de formação social no âmbito mais amplo, porque quando a gente fala de várias gerações interagindo no mesmo ambiente, é comum que às vezes nos falte paciência para aquilo que é óbvio para a gente. É comum que a gente espere das pessoas o que a gente é. E o bom líder é aquele que pergunta. O bom líder é aquele que explica o que para ele é muito óbvio e que ele vai sentar e ele vai tentar entender o que é para você o óbvio. E aí, juntos, a gente tem que desconstruir. Pelo viés do quê? Das diretrizes do que a gente está querendo fazer. Se é um projeto, quais são os objetivos do projeto? Se a gente está falando de uma atividade de rotina, quais são os valores que norteiam as nossas ações aqui? Então, a comunicação, ela precisa ser muito clara, e de muita responsabilidade, né? Quando a gente entra nesse viés de querer adivinhar ou esperar do outro o que a gente começa com a liderança fadada, eu uso muito essa expressão, mas eu sei que é um pleonasmo, fadada ao fracasso, porque já está fadada, ela está condicionada, ela já está fracassando, mas é mais ou menos por aí. Então, a gente tem que abrir mão das verdades absolutas. A gente tem que saber que ter dúvida não nos torna frágeis. E a gente tem que saber também que a pessoa, o outro, o nosso par, a pessoa que está ali ao nosso lado, ela não é igual a gente. E é em cima disso que a gente constrói uma liderança forte. Quando eu consigo tornar as pessoas que estão perto de mim, que não têm o mesmo conhecimento técnico sobre um determinado assunto, quando eu entendo que conhecimento, quanto mais eu espalho, mais eu ganho, isso significa que eu tenho uma postura altruísta de liderança. Que é o quê? O que eu sei, eu vou dividir. Quanto mais pessoas souberem disso, menor fica a carga para a gente carregar. E isso não é se eximir de culpa. Isso não é se eximir da responsabilidade. Isso é trabalhar de maneira colaborativa. Mas, geralmente, a gente tem muita postura vaidosa, né? A gente acha que porque a gente tem acesso a uma determinada informação, porque a gente tem acesso a alguns tipos... Agora eu vou falar bem de uma característica corporativa, né? Quando a gente olha, né, para uma empresa que ainda segue essa questão paternalista, que eu olho e consigo enxergar todos os cargos, às vezes eu penso, nossa, eu tenho contato com a diretoria, eu sou uma pessoa privilegiada e essa informação eu não vou repassar e vou usar para fazer a gestão do medo. Isso não cabe mais. A gente tem que prestar bastante atenção. A gente não faz mais as coisas por imposição.
E essa dor, ela já existia, só que a gente não tinha um caminho para a gente poder trabalhar isso. A gente, enquanto ser humano, é muito ruim você estar condicionado a algo que a pessoa acha que é certo. É muito bom quando a gente abre para que todo mundo possa falar, mas do seu ponto de vista, o que seria o correto? E por que a gente fala tanto que a cultura organizacional ela tem que ser muito clara para que as pessoas entendam quais são os objetivos do todo e não o juízo de valor. Então, até você enquanto líder, até você enquanto professora, até você que está nesse lugar de fala hoje, amanhã pode estar como ouvinte. A gente faz muito essa transição em sala, né? Então, a nossa dinâmica ela é muito pautada nisso. Então, uma hora eu estou ali com a fala, outra hora eu passo para vocês, exatamente que é para que vocês tenham isso como prática do dia a dia. Porque vocês precisam escutar muito para conseguir falar coisas que façam sentido para quem está te ouvindo. E aí, a gente entra em duas palavrinhas que elas têm sido usadas com muita recorrência e que eu acho que é muito importante que a gente discuta sobre elas agora, porque algo é senso comum. Uma coisa que você escuta fora de contexto, uma coisa que você abre ali um vídeo na internet, você escuta uma frase de impacto, você lê e você sai replicando. Outra coisa é um aprendizado orientado, com curadoria de conteúdo, um líder que se importa em trazer conteúdo de valor para os seus liderados, uma pessoa que está na equipe e fala assim, nossa, eu tenho um conhecimento específico disso, deixa eu distribuir, mas distribuir de uma maneira que direcione, né? Deixa eu buscar fonte, deixa eu validar essa informação, e não vou falar só por vaidade, deixa eu entender o que eu estou dizendo e saber se é a hora certa de falar isso para as pessoas. Porque num determinado momento, a gente pode ter imaturidade para poder receber algumas informações. E o líder do agora, ele tem que entender que não é porque ele está certo, é porque ele quer falar aquilo que é a hora certa da outra pessoa escutar. Aí o nome disso é empatia, que é um termo que tem sido muito usado em frases soltas e que ele tem sido muito deturpado. E assim, lógico que os meus alunos do dia a dia já me escutaram falar sobre isso, mas nunca é demais reforçar essa questão da empatia. Então, a empatia, ela não é simplista. Ela não é porque eu conheço o conceito que agora eu já sei aplicar. A empatia ela tem que ser praticada todos os dias. Sempre é tempo de fazer o certo. E a empatia, ela não é me colocar no lugar do outro no sentido de julgar a postura do outro como se fosse eu. Eu, no lugar de tal pessoa, iria fazer diferente, mas eu não sou essa pessoa. Então, quando a gente fala que o líder ele não pode ser vaidoso, é a partir do momento em que ele percebe que, por mais que ele tenha feito 1000 cursos, por mais que ele tenha anos de gestão com pessoas, de processos, por mais que ele tenha a percepção de que ele é estratégico, ele tem essa autopercepção, e tem até validação social, e tem lugar de fala, enfim. Ele tem que entender que cada caso é um caso, e que todo dia é tempo de aprender. Então, a gente tem que prestar atenção que as pessoas têm histórias muito diferentes. E aí, quando eu trato a empatia de uma forma rasa, que é, no lugar de tal pessoa, eu faria diferente, eu estou julgando. Isso não é ser empático. Isso é fazer um julgamento. Então, eu vou projetar na pessoa uma realidade que é minha. E eu vou falar para vocês, se colocar no lugar do outro é um caminho árduo. E quando a gente tem que fazer isso com várias pessoas, é mais árduo ainda. E quando a gente tem que fazer isso com pessoas que a gente, de repente, não escolheu conviver, é mais árduo ainda. Porque nós temos a mania de querer selecionar os nossos favoritos. Líder não faz isso. O líder não tem escolha de, eu prefiro tal pessoa. Não, não. Você tem que extrair o melhor de cada pessoa. Estrategicamente, você tem que conduzir as pessoas pelas habilidades que ela tem para um determinado projeto, para uma determinada reunião, para uma determinada situação. Mas você não pode escolher só aqueles que falam, olha, tá tudo bem contigo. Nossa, Tércia, que bacana hoje sua roupa. Nossa, eu gosto muito de você. Não é para a pessoa que concorda contigo o tempo inteiro e que deixa seu dia a dia leve. Não é isso que vai te fazer um líder do agora, um líder com resultado efetivo. Porque na vida, a gente não escolhe com quem a gente convive. Muitas vezes a sua empresa vai fechar uma parceria com uma outra empresa e que a pessoa que você vai ter que tratar diretamente é uma pessoa que você não escolheria conviver. Mas o ambiente de trabalho te coloca para conviver com essa pessoa. Quem dera a gente conviver só com quem a gente gosta. Então, a gente tem que aprender a gostar das relações humanas. O líder, ele não escolhe pessoas específicas para se relacionar. Ele entende que em cada problema situacional, em cada personalidade difícil, né, em cada falha nesse processo, ele tem uma oportunidade de se melhorar.
E aí parece até uma visão egoísta, né? Eu não estou fazendo pelo todo, eu estou fazendo por mim. É porque quando a gente cuida da gente, quando a gente sabe que, nossa, se eu explodir agora, eu vou me sentir mal depois. Se eu tratar uma pessoa de uma forma só como reativa agora, isso não está alinhado com o que é valor para mim. Então, quando a gente começa a se perceber nesse processo, aí é quase que antagônico, você está fazendo pelo outro, mas você está fazendo primeiramente por você. E quando a gente começa a despertar para isso, a gente para de achar que, não vou fazer isso para o meu chefe, não vou fazer isso para o meu colega. Você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para você. E essa visão que parece egoísta num primeiro momento é a que nos dá a capacidade de liderança. Porque, independente do resultado, você fez o seu melhor. Então, você não está esperando, você não está fazendo barganha, você está valorizando o agora. Você está tendo realidade situacional. Você consegue se perceber naquele ambiente e não ser reativo, mas fazer com que os seus valores permeiem todas as suas ações de liderança. Lembrando que a liderança não é só um cargo. E aí, bora voltar lá na empatia, só para a gente finalizar a questão do conceito, né? E poder seguir, no sentido de quê? Então, a empatia é a capacidade de enxergar no outro algo que eu não tenho. É de olhar para aquilo que causa dor nele e falar assim, nossa, talvez se eu tivesse vivido aquilo dali, eu pudesse ter uma dor até maior. Então, é um momento em que a gente tem que se despir de toda a verdade absoluta e de todo julgamento e parar de achar que a nossa forma de enxergar as coisas é a correta e começar a enxergar o diferente como um local de aprendizado. E ainda que você não consiga entender a dor do outro, você tem que ser apoio. Mas apoio em que sentido? A pessoa foi desrespeitosa comigo. Isso não abre um precedente para que você esteja com ela. A pessoa nunca me escuta. Você não precisa também ser a pessoa que nunca escuta aquela outra pessoa. Então, você tem que entender que o seu papel de liderança é ser agente da mudança e não um replicador de mau comportamento. Porque se a gente for reativo, se a nossa atitude depender da atitude do outro, a gente vai viver como uma folha jogada ao vento. A gente não consegue cumprir nenhuma meta. Nossa meta pessoal não vai ser batida, o nosso dia não vai ser prazeroso, e no final das contas a gente vai achar que fez tudo pelos outros e não fez por a gente. Por a gente. Gostaram? Por a gente. Então a gente tem essa perda no caminho. Vai chegar uma hora que eu vou falar, mas quem sou eu nesse processo? Então o líder do agora, ele busca, antes de julgar os outros, ele busca se autoconhecer. E essa questão do autoconhecimento, ela não é uma coisa mística, né? Não tem a ver com a energia, não tem a ver de você levantar e falar, nossa, peraí, que agora eu vou fazer uma meditação para eu me autoconhecer. Cada um tem suas ferramentas e, claro, né, seus processos para buscar esse autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele é uma coisa que é muito engraçado isso, quando a gente percebe a questão do autoconhecimento, que é assim, eu não posso nunca afirmar que eu farei tal coisa sem eu nunca ter passado por aquela situação. Então, eu tenho meus valores, eu tenho uma idealização de mim, eu espero nunca ter essa postura, mas se eu nunca passei por aquela situação, eu estou sendo futurista, eu estou sendo leviano, eu estou julgando pessoas que passaram por uma situação e eu estou tendo uma visão de fora. Então, o que o líder ele tem que fazer? Ele tem que saber o seguinte, eu estou numa área de risco o tempo todo. Eu só vou saber a minha capacidade de ação quando eu passar por aquilo, embora eu busque o autoconhecimento para eu fazer uma análise e entender o melhor é que eu tenha um controle, ou o melhor é que eu consiga responder, o melhor é que eu consiga minimizar os conflitos. Essas são as decisões que a gente toma. Só que a gente tem que ter a plena consciência de que, numa situação adversa, a gente pode ter uma resposta que a gente não programou. Pode fugir do que a gente acha que é correto fazer. E aí, depois, a gente tem que ter capacidade emocional para perguntar para os outros que estavam ali com a gente, por isso eu falo, construam redes de apoio. Tenham pessoas que vocês podem confiar, para que você possa sempre olhar e falar, será que a Tércia daquela entrega é a Tércia que eu queria que fosse? Né? Então, você tem que se perceber, você tem que se afastar do que você está fazendo e se olhar de fora. Porque a rotina cansa a gente. O dia a dia coloca a gente no automático. Essa vontade de ser produtivo a qualquer custo faz com que a gente deturpe as coisas que nos fazem ter a felicidade plena. E aí eu costumo dizer muito assim, a gente cria uma grande ideia, né? Isso tem a ver também com o contexto histórico, de que o trabalho ele é sinônimo de dor, né? Labor. Então, a questão do labor, a questão de trabalhar para poder
para poder ganhar um retorno, né, sobre aquilo, é uma troca. É como se a gente estivesse trabalhando e não estivesse vivendo. Com essa era da sociedade sem paredes, com os liderados, os alunos, sempre tendo contato com a gente o tempo todo, a gente não termina expediente. E aí a gente tem que decidir se isso é negativo ou positivo. Eu tenho que decidir se essa história de não ter um horário para começar e um horário para terminar vai fazer com que eu tenha problemas relacionais, que eu tenha que criar limites, ou se eu vou conseguir mesmo ser até assim em todos os momentos. Quando isso é autêntico, quando você, enquanto ser humano, se percebe igual, você não precisa vestir uma camisa para poder atuar em cima daquela situação específica, você consegue ter leveza no seu dia a dia. E é isso que a sociedade tem exigido da gente cada vez mais, porque a gente não tem mais essa formalidade de quando começa e de quando termina. Se a gente olha para a situação só pelo aspecto do labor, do trabalho e da entrega para os outros, isso é muito exaustivo. Agora, se eu consigo me perceber no processo, isso é muito prazeroso, porque eu sei que não separa o tempo que eu vivo do tempo que eu trabalho. E longe de mim querer fazer de vocês workaholics, mas é entender assim, que não tem como a gente ser bonzinho no trabalho e ser uma pessoa ruim no dia a dia. Não tem como eu ir lá e falar para as pessoas sobre empatia e bons relacionamentos e tratar mal aquelas pessoas que estão prestando serviço para mim. Então, não tem como a gente criar personagens. Não tem como você ser uma pessoa gentil quando você precisa e você ser uma pessoa hostil quando você está num cargo de liderança. Nós, enquanto seres humanos, nós temos muita dificuldade em lidar com o poder. Porque a gente se aproxima do que o inconsciente coletivo nos traz, de que essa questão de poder é como se a gente fosse um semideus, porque a gente tem autonomia, a gente pode decidir pela vida das pessoas, e agora, o que eu vou fazer com isso? Algumas pessoas têm o que eu costumo chamar de embriaguez de sucesso, né? Nossa, agora eles vão ver, agora vai ser diferente, nossa, as pessoas vão entender que agora vai mudar tudo. Isso é vaidade. Então, o líder do agora, ele não pode ser vaidoso. O líder do agora tem que entender que a nossa vida, ela é assim. Por mais que a gente lute para ter um equilíbrio e que a gente tenha que ter essa consciência que os extremos são lugares que a gente não precisa estar. A gente tem que perceber que, independente dessas decisões, a vida vai fazer com que a gente ande sempre nessa montanha-russa. Mas aí qual que é a questão? Esse é o externo. E aqui? Como que eu tenho trabalhado com isso? Como que está a minha capacidade de filtro? Porque o líder é aquele que consegue filtrar. O líder é aquele que, por mais que... Gente, e isso é muito recorrente. Pode, agora, se alguém discordar de mim, por favor, se manifeste. É normal. No nosso dia a dia, sempre tem alguém querendo falar de alguém. Sempre tem alguém querendo contar algo. Nossa, deixa eu te contar um segredo. Menina, nem te conto o que aconteceu aqui na empresa ontem. E, geralmente, quando a gente recebe esse tipo de informação, o nosso lado curioso, ele fica aguçado. Mas a gente tem que entender o seguinte, será que ter acesso a essa informação, de modo que ela está sendo trazida para mim como um segredo, como uma informação privilegiada, ela não vai trazer uma responsabilidade que talvez eu não esteja pronta para lidar com ela? Porque uma coisa é uma informação que chega para você por um viés que não é o formal. Ela chega carregada de juízo de valor. Às vezes você vai ter que tomar partido. Será que o que você vai falar naquela conversa em particular, você consegue sustentar numa reunião em que está todo mundo lá, inclusive o sujeito protagonista daquela fofoca que foi repassada para você? Então, você não precisa ser líder para ter essa consciência. A gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas palavras. Então, a gente não pode falar para 3, para 4 pessoas algo que a gente não esteja pronto para falar para o todo. Porque a gente tem que entender que a gente está sendo exposto o tempo inteiro. Não dá para fazer personagem, não dá para falar aqui de uma pessoa e num outro momento a gente já está falando de maneira diferente. Então, o líder, ele tem responsabilidade relacional. Ele entende que escutar algo vai colocar ele numa situação complicada. Então, não queira escutar algo que não é inerente às suas situações, o que você consegue resolver. Não se sinta privilegiado por alguém querer te contar um segredo. Tem gente que fala assim, vou te contar um segredo. A pessoa, na verdade, ela só quer desabafar. Se você estiver com tranquilidade emocional para ouvir um desabafo, escute o desabafo, mas procure não fazer juízo de valor. Procure não emitir opinião viciada, porque geralmente as pessoas te contam algo hoje e amanhã elas já mudaram de opinião. E aí eu vou trazer para vocês uma história que ela é um tanto quanto pesada, né? O exemplo que eu vou usar, ele é pesado, mas ele serve como uma reflexão muito profunda para que a gente consiga se perceber com esse papel de liderança.
não faz muito tempo, salvo engano, foi o ano passado, a gente teve uma tragédia aqui na nossa cidade, que uma criança de uns 12, 7 anos de idade, ela estava desaparecida, e a mídia começou a colocar, né, muita inserção de matéria falando sobre o desaparecimento desse garotinho, e trouxe uma consternação para que todo mundo procurasse saber a resposta, cadê esse garoto? E aí, no meio disso, a gente vai vendo o comportamento das pessoas, né? Eu sou uma curiosa do comportamento humano. Então, eu acompanho a notícia por meio de... Quando sai a notícia na TV, eu fico vendo as pessoas que estão perto de mim, o que elas estão falando. Quando a notícia sai no digital, eu vou lá olhar os comentários. Lembrando que eu tento não me envolver em polêmica, então é muito importante que a gente saiba analisar as coisas sem se envolver. E aí foi algo que trouxe uma consternação. No meio desse processo, o que aconteceu? Um corpo de uma criança com características físicas similares à do garoto desaparecido foi encontrado. E aí, sabe o que as pessoas começaram a falar? Tomara que não seja ele. Tomara que não seja ele. O que isso significa? Que a inserção do senso de pertencimento, né, aquele tanto de notícia, a gente começou a se sentir parte da história daquele ser humano, a gente começou a vivenciar a dor daquela família, e a gente começou, de um modo muito estranho, querer que aquele corpo que era de uma criança que também tem uma história, que também tem uma família, mas eu não tinha senso de pertencimento, porque não houve uma comunicação incisiva sobre isso. Então, como eu não tinha senso de pertencimento, o que as pessoas começaram a fazer? Criar uma torcida para que aquele corpo não fosse do garoto em questão, não fosse do protagonista da tragédia. O que isso significa? Que a gente se perde no meio dos processos, que é normal que a gente eleja alguém para torcer, porque independente de quem fosse, era o corpo de uma criança. E aí, quando a gente observa isso com muita racionalidade, a gente se distancia da emoção, a gente vai notar que o que fez com que essas pessoas erroneamente criassem essa torcida é exatamente o sentimento de pertencimento. Porque quando a gente conhece a história, quando a gente está por dentro de todos os acontecidos, é como se a gente começasse a achar que uma vida ela tem mais valor que a outra. E aí a gente está indo para uns extremos de exemplo, mas exatamente para a gente se perceber nesse processo, né, Vanessa, de que a gente é muito frágil e vulnerável. Se a gente não se escuta, a gente faz parte desse movimento de manada. E a gente busca conhecimento e a gente para aqui para conversar sobre isso exatamente para que a gente seja o agente da mudança, para que a gente possa impedir esse tipo de movimento que não está pautado na solução, mas está pautado em inflar e trazer mais problema. Então, que justiça é essa? Que condena antes mesmo de validar o que aconteceu, que julga antes de qualquer coisa e que acredita que uma pessoa está num lugar de privilégio e que essa pessoa precisa ser melhor do que o outro. Então, não é competição, não é? A gente não pode achar que a gente vai resolver os problemas do mundo. E numa liderança, quando a gente perde, que é muito fácil você perder esse equilíbrio, e a gente quer se aproximar tanto da galera que a gente cria uma intimidade, é muito comum que a gente deturpe o que é o correto fazer para o todo e comece a fazer ações que são boas para um grupo específico. Então, não é mais o que é bom para o todo. Eu começo a deturpar as minhas ações enquanto líder, porque eu estou privilegiando alguns, porque eu fiz juízo de valor, que eles merecem essa justiça imediata, que eles merecem essa minha compaixão e que eu preciso dar uma atenção porque as pessoas criaram comigo um vínculo e um grau de intimidade. Então, nós temos que ser bons para todos. Antes, a gente tem que ser bom para a gente. Então, é o seguinte, aí a gente tem que ter nossas premissas e os nossos valores, né? Independente de qualquer coisa, a gente não vai espancar alguém. Independente de qualquer coisa, a gente não vai ser grosso com ninguém. Então, não é o fato que vai determinar a nossa ação, e sim a nossa consciência enquanto líder, enquanto ser humano. Então, a gente começa a se distanciar do problema e ter uma leitura mais racional. Não é porque eu escolhi, não é porque eu quero, mas é porque é o correto fazer dentro dessa situação. É mais importante fazer o que é moralmente correto do que imediatamente satisfatório. E essa era do para ontem, né, Márcia, tem feito a gente ser exatamente o último exemplo, que é o exemplo que não é o correto. E aí, quando a gente vem para o senso de justiça, para a capacidade de liderança, o que eu costumo usar dentro de casa para ensinar o meu filho, né? Quando a gente compra doce, sorvete, alguma coisa que não é o que a gente come no dia a dia, geralmente é em quantidade menor, né? Você não vai comer uma sobremesa do mesmo jeito que você come o almoço. E aí ele olha, ele é filho único, ele dá aquela olhada assim e fala: Mama, eu posso repetir? Aí eu falo para ele: presta atenção na quantidade de gente que tem em casa. Aí ele olha: todo mundo vai conseguir comer o mesmo tanto que você?
Aí ele fala, não. Eu falei, eu preciso te dar a resposta? Ele fala, não precisa. Então, o que eu estou fazendo com o Fernando? Eu estou mostrando para ele que ele tem capacidade de analisar. Não é o meu parecer que vai fazer aquilo ser certo ou errado. Porque se ele consegue, se ele tem vontade de comer em dobro, qual que é a premissa? Isso vai dar para todo mundo? E se for para eu comer em dobro, por qual motivação eu mereço isso? E não é porque o líder vai falar para você que você merece, que você vai se sentir com o mérito de fazer o que você tem plena consciência que não é correto. Então, a gente tem que se perceber nesse processo. A pessoa que consegue ter esse bom senso, independente mas falaram que podia, eu não terceirizo culpa. Mas eu olhei assim, aí eu arrumo uma desculpa. Então, a gente tem que saber o seguinte, se eu tenho capacidade analítica para olhar e fazer essa conta, eu já tenho a resposta. Eu não preciso validar. Eu já sei o que é o certo e o que é o errado numa determinada situação. Eu não vou terceirizar isso para um líder formal. Eu vou ser líder. E isso é o que nos faz líder. É quando a gente consegue tomar decisões sem precisar dessa validação. Então, a gente não precisa fazer justiça com as próprias mãos, a gente não precisa torcer pelo tombo do outro, a gente não precisa ouvir uma conversa dos corredores para que a gente possa tomar uma decisão sobre o certo ou o errado. Se a gente tem uma dúvida sobre o comportamento, sobre uma situação específica, a gente conversa diretamente com a pessoa. E aí a gente tem que ter filtro, para que a nossa opinião não fique viciada. Então, a liderança, ela está muito pautada nessas escolhas primárias, né? E a gente tem mania de achar que vai surgir um novo ser quando a gente assumir um papel de liderança. Não, você é líder agora. Você não é líder amanhã. Não adianta a gente esperar o cenário ficar bom para a gente virar uma boa pessoa. Não adianta a gente achar que ser um bom profissional vai refletir no fato da gente ser uma boa pessoa. Primeiro a gente tem que ser uma boa pessoa, para depois a gente ser um bom profissional. Porque, na essência, nós somos todos seres humanos. Então, se a gente tenta separar a vida em caixinhas, a gente fica muito vulnerável ao erro. E não é que a gente não vai errar, mas a gente tem que errar com essa consciência, né? A gente tem que errar com essa percepção de que, nossa, eu fiz o meu melhor e eu errei. Mas eu errei tentando acertar. Mas não com a desculpa. E aí eu costumo falar, a gente pode ter um plano, ainda que não seja para cumprir o plano. Porque o brasileiro é muito da ação, né? A gente vê e já fala assim, não, deixa eu fazer. Cara, mas você tem capacidade racional para tentar medir os problemas, para minimizar a dor, para tentar se colocar no lugar do outro. Então, a partir do momento que você tem acesso a uma informação, que você tem uma experiência, né? Você passou por aquilo, você já tem responsabilidade para chegar na outra pessoa e, de repente, ser exemplo. Talvez a gente não consiga criar um relacionamento tão forte de comunicar verbalmente sobre o que a gente acredita que seja o melhor para aquilo, mas a gente pode viver pautado no nosso exemplo. Então, eu não posso fazer uma entrega que deturpe o que eu espero que os outros façam. Independente do Márcio, da Vanessa, da Mariana, da resposta que eles me trazem, né? Independente dessa resposta ser a que eu esperava, isso não vai mudar a minha atitude. E aí, isso sim faz a gente ser um líder. Porque quando a gente começa a falar assim, mas se eu falar tal coisa e a pessoa me responder dessa maneira, eles vão conhecer minha pior versão. Isso não é ser líder. Isso é ser uma pessoa mimada. Isso é você achar que você controla tudo. E a gente tem que notar, quanto mais cedo, que a gente não controla nada. A gente consegue fazer uma leitura de cenário e tentar achar as melhores formas de ter uma ação pautada naquilo. Mas tem que ter a consciência de que vai acontecer algo que a gente não controla. E o que eu controlo? A minha reação. Isso sim, eu tenho que procurar controlar. Porque ainda que eu não me reconheça, eu entendi que eu fiz o meu melhor. Nossa, agora eu sei que da próxima vez eu não posso mais explodir daquela maneira. Ou fiquei calada. Talvez era hora de falar. Até você fala tanto, por que naquela hora você não falou? Então, a gente tem que ter essa autoconsciência. Nossa, eu preciso entender. Por que eu fiquei calada? Eu fiquei nervosa porque a pessoa falou algo que me deixou assim. Então, você já identificou. Você tem um problema quando você está numa situação de tensão que não te deixa verbalizar algo que é importante. E se isso está te prejudicando, resolva essa situação específica. Não generaliza, não terceiriza a culpa. Não fala que, porque o chefe ele fala alto, porque a pessoa não me deixa falar. Porque geralmente quando aquela pessoa vem para a reunião, ela não deixa ninguém falar. Tenha posicionamento o tempo inteiro. Saiba a hora de falar, a hora de calar. E tenha sempre um plano A, B, C, D e E, sem terceirização de culpa. Esse é o nosso papel. Quando a gente se enxerga, a gente consegue entregar o melhor para o mundo. E o nosso papel aqui, essa nossa passagem por aqui, ela é exatamente essa, né? Porque no final das contas, se a gente faz por terceiro, você fala assim, estou fazendo pela empresa.
estou fazendo pelo meu chefe, a gente vai ficar frustrado, porque nem sempre a devolutiva vai ser a que a gente espera. Então, a gente começa a construir castelo de areia. Se você não se perceber nesse processo, se você não tiver prazer diário nessa entrega, você vai ficar frustrado. E eu costumo falar uma coisa que para mim faz muito sentido, que é assim, eu fugia muito de cargos de liderança. Fugia. Porque eu achava que ser líder ia me trazer uma responsabilidade que eu não queria. Que eu ia ter que cuidar de pontos que eu falo assim, mas eu faço o que eu quero. Mas aí o Charlie Brown Jr. me ensinou que às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que tem que fazer. Aí a gente tem que entender assim, que às vezes eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu respeito os meus valores. Eu respeito os meus limites. Eu não vou me corromper para fazer o que tem que ser feito. Mas eu tenho que entender que a vida vai me colocar em situação de liderança. Então, por exemplo, ser professora, que foi uma profissão que ela foi... Eu sempre dei aula para a galera, sempre dei aula de reforço em casa, desde que eu sou novinha, mas é uma coisa que ela é inerente à minha postura. E aí eu percebi, nossa, ser professor é ser líder. Ser mãe é ser líder. Está falando, está exercendo liderança. Todo mundo é líder. Então, não tem a ver com o cargo em si. Você é líder o tempo inteiro. Não tem como fugir disso. Você foge, a liderança te encontra. As pessoas estão te olhando. E muitas vezes a pessoa olha para alguém que está fazendo algo errado exatamente para dizer, mas tal pessoa fez também, eu achei que era certo. Então, a gente tem que saber que as pessoas vão nos usar independente como referência, independente de a gente estar fazendo o que seria a liderança correta, ou independente da gente estar se eximindo disso. Então, quando a gente tem essa consciência relacional e a gente sabe que toda ação nossa ela vai trazer um impacto, a gente passa a ter autorresponsabilidade. A gente não terceiriza a culpa e a gente não faz o que o meu filho de 11 anos fazia antes dessa explicação, que é olhar para o pote de sorvete, ver que não vai dar para todo mundo repetir e ainda assim buscar uma validação. A gente vai passar privação, a gente vai passar vontade, mas isso não é sacrifício, isso é só entender que a gente não é privilegiado. É entender que a liderança vai colocar a gente numa situação que às vezes você vai deixar de comer o seu, porque você vai entender que o outro precisa daquilo. Às vezes a gente abre mão de algo que a gente fez, que fala assim, o mérito foi todo meu, mas eu vou dividir. Por que eu vou dizer que ele é meu? Porque às vezes é só por vaidade. A gente quer, nossa, mas isso aqui foi eu e a minha equipe. Não, foi a minha equipe. Tá? Foram os meus colegas. Então, essa história de ter essa tranquilidade, quando a gente não tem disputa, a gente não tem perda. E quando não há perda no ambiente corporativo, todo mundo ganha. E essas são as premissas da liderança. O bom líder não é aquele que instiga uma competição interna, mas é aquele que enxerga o melhor em cada um. E a gente tem que chegar na gente. Tudo começa na gente. E vocês podem perceber que a cultura organizacional ela é muito impactada quando a gente tem um líder formal com essa característica de instigar a competição. Então, se a gente está num ambiente que ele está com essa... Tá nesse ciclo, né? Porque isso perpassa. Nada é para sempre. A gente tem que ser... eu gosto dessa frase. Márcio, me fala o que a gente tem que ser. A gente tem que ser o... Vai, Márcio, me ajuda, não me deixa falando sozinho. Os agentes da mudança. Da mudança. Então, a gente não pode esperar do outro o que a gente é, e a gente tem que ter exatamente essa postura. Lembrando que é muito comum que quando a gente se perceba numa situação de poder, a gente tenha embriaguez de sucesso. Isso é inerente à condição humana. A gente tem que entender uma coisa que eu acho que é muito importante também, que é, quando a gente busca, por exemplo, vou usar o exemplo da música, né? Então, a gente olhava ali, por exemplo, o Chorão. É um cara que o estereótipo dele trazia para a gente uma rebeldia, às vezes um tipo de resistência à fala dele, à poesia, à música, o que ele trazia como mensagem. E aí, quando a gente consegue tirar todos esses estereótipos e passa a olhar para as letras, a gente não precisa gostar, a gente não precisa concordar, mas a gente tem que olhar para alguns tipos de entrega das pessoas e saber que dali também sai coisa boa. Tem gente que não gosta de Charlie Brown, tem gente que não gosta de rap, tem gente que não gosta de sertanejo, tem gente que tem, né, o gosto musical diz muito sobre as nossas escolhas, mas estou falando dessa questão enquanto ser humano, porque música é lúdico, é poesia, é uma extensão do que a gente vive, e é um recorte. E aí, às vezes, a gente julga por uma situação, porque eu não gosto desse estilo de música. Cara, beleza, você pode não gostar, mas dá uma olhada na mensagem. Eu não gosto do intérprete, mas dá uma olhada na mensagem. Eu não gosto da mensagem, mas olha quando isso foi produzido, olha o contexto que isso estava, olha a história da pessoa para você ter empatia e entender as referências deles. Então, muitas vezes a gente pega e coloca tudo dentro de um saco do que eu não gosto, e a gente acha que a vida vai ser pautada nisso, no que eu gosto e no que eu não gosto. E o que o líder
do hoje tem que entender nós temos que fazer o melhor com o que nós temos. Essa é a mensagem final, mas é a mensagem da constância que a gente carrega. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente diz que os extremos são lugares que a gente não pode estar, cuidado para que vocês não sejam um líder muito otimista, porque o excesso de otimismo também prejudica a liderança. Sabe, às vezes a gente fala, a pessoa traz um problema e fala, não, vai ficar tudo bem. Isso, para uma pessoa que está passando por um problema, não é positivo. Então, às vezes, a gente percebe que, eu vou ser uma pessoa positiva sempre. Tenha mais senso na hora de dar uma resposta para as pessoas que trazem um problema para vocês. Enxerguem solução, mas melhorem o tom da fala, porque nem todo mundo está na mesma vibe que a gente. E é importante a gente ter essa sensibilidade. Gente, eu espero que a mensagem fique no nosso coração e que a gente consiga praticar tudo que a gente conversa em sala de aula. E a gente sabe que as relações, elas começam em sala, mas elas ficam para a vida. E é assim que eu espero que seja com vocês, tá bom? Gente, beijo grande.